Pronto. Bom dia quem está nos assistindo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. A gente não sabe o horário que a mensagem vai chegar até você, mas ouça com atenção, saiba que Deus tem uma palavra para transformar a sua vida, para transformar a vida de cada um de vocês. Hoje a gente pensou numa arte, eu e o pastor Douglas, e essa arte mostra o tamanho das coisas que temos e não sabemos. E por isso a pergunta: tudo isso é meu? Será? Será que a gente pode entrar num sítio de qualquer um e fazer uma moradia lá? Não é bem assim. É quase isso. Mas a verdade é que a gente não sabe o que a gente tem. Nunca sabemos o que temos. A gente sempre está procurando algo que está longe da gente, difícil de alcançar. E parece que esse é o objetivo da nossa vida, né? Criar desafios que a gente nunca vai chegar. A parábola do filho pródigo, como eu falei para vocês, Deus tem falado ao meu coração há muito tempo. E a parábola do filho pródigo serviu para mim durante muito tempo. Porque eu fui um filho perdido que um dia voltou para casa. E eu fiz coisas que eu não me alegrei, fiz coisas que não alegrou o Senhor, e eu me arrependi no meio do caminho e voltei. E essa é a parábola do filho pródigo. Mas em Lucas 15, existem 3 parábolas. É a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Eu vou ler com vocês no capítulo 15, versículo 1 e 2. Lucas 15, 1 e 2. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e mestres da lei censuravam murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha pão com elas. Por enquanto é só isso aqui. Guarda esses 2 versículos com vocês e a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Na sequência do capítulo 15, a gente vai ver a parábola da ovelha. Eu não vou ler para vocês, mas só lembrar a parábola da ovelha perdida. O pastor tinha 90. Qual pastor que tem 99 ovelhas não deixa as 90, com 100 ovelhas não deixa as 99? Ele não abandona, tá, gente? Ele deixa no campo, guardada, e vai atrás de uma. E quando ele encontra, ele se alegra com aquela ovelha perdida. E esse é um resumo da parábola da ovelha perdida. Também temos a parábola da moeda perdida. A mulher perdeu, a ovelha foi fora de casa, foi no campo, e a moeda foi perdida dentro de casa. E a mulher, ela arruma toda a casa, levanta tudo para encontrar essa moeda. E quando ela encontra essa moeda, ela se alegra, se junta com as amigas para festejar essa moeda que estava perdida. E a parábola do filho pródigo, a gente tem os 2 casos. O filho perdido fora de casa e o que a gente menos presta atenção, o filho perdido dentro de casa. O filho mais velho é o filho perdido dentro de casa. E a mensagem que me fez pensar nesse tema está no versículo 31 do capítulo 15 e começa assim: Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. E aqui eu começo a falar do irmão mais velho. Como eu disse para vocês, a parábola do filho pródigo, ela serviu muito para mim. Ela me trouxe de volta para casa, porque um dia eu reconheci as coisas que eu estava fazendo de errado, reconheci que estava longe da casa do pai e decidi voltar. Mas o que me chamou a atenção depois foi o filho mais velho, o filho que estava dentro de casa. E eu não tinha olhado com os olhos, mas ele também estava perdido. Porque vejam vocês, seu pai, vamos trazer isso para o físico, nosso pai, faz uma festa para o nosso irmão que ele achava que estava morto.
E aí o filho chega na porta de casa, olha aquela festa toda, aí o pai vai conversar com ele, e o filho fala: pai, eu prefiro um churrasco para mim eu curtir com meus amigos, eu não quero festejar a volta do meu irmão. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? Quantas vezes Deus está lá, restaurando nossa família, restaurando nossa casa, nosso casamento, e a gente fala: pai, eu não quero que o Senhor restaure isso, eu quero um carro novo, eu quero um emprego melhor, eu quero mais dinheiro na minha conta, eu quero um namorado, eu quero casar. Não me importa se meu irmão estava morto e agora ele está vivo. Eu estou procurando outra coisa. Então, olha a profundidade dessas parábolas, né? Primeiro, Jesus começa falando de alguém que está perdido fora de casa, a ovelha que está perdida fora de casa. Depois, Jesus continua com a moeda que estava perdida dentro de casa, que representa alguém perdido dentro de casa. E a parábola do filho pródigo, a gente consegue ver tanto o filho regressando para casa, que estava perdido, morto, dado como morto, voltando para casa, e o filho que estava dentro de casa sem dar valor às coisas do Senhor. Então, onde a gente pensa que vai chegar, o que a gente acha que vai alcançar, quando que a gente valoriza, quando aquilo que a gente valoriza são as coisas que estão externas, coisas que não traz alegria ao Senhor. Eu resumi algumas coisas para trazer para vocês, e eu estou com essa palavra, gente, há mais de um ano. Deus tem falado comigo, e a gente acha que lendo, relendo, a gente vai conseguir conduzir bem, mas a verdade é que quando Deus quer falar através de nós, Ele fala o que Ele quer, não é aquilo que a gente está pensando, né? Então eu escrevi algumas coisas para que a gente possa entender o que estava acontecendo, né, nessas três parábolas. Existe o incomum dessas três parábolas, que é a festejar com aquilo que estava perdido e voltou. E isso é o que tem em comum nas três parábolas. O pastor, ele não estava se regozijando apenas pela ovelha, pelo valor da ovelha. A mulher, ela não estava regozijando apenas pela moeda que encontrou. E o pai não estava regozijando apenas pela presença do filho que estava perdido e voltou para casa. Tudo isso fala sobre o que estava perdido, estava morto e regressou. E isso é que traz alegria ao Senhor. A alegria é grande porque aquilo que estava perdido voltou. Muito mais do que o valor da coisa, muito mais do que o valor da ovelha, muito mais do que a presença do filho. O pai não queria só a presença do filho, até porque o filho mais velho não sabia o que tinha. Ele estava presente na casa, mas não estava presente com o pai. Ele não sabia conviver com as coisas que o pai tinha. E quando Deus fala, quando o pai fala, né, que na verdade é uma analogia, né? Quando o pai fala: filho, tudo que eu tenho é seu, venha se alegrar comigo, venha festejar comigo. E o filho não consegue entender, ele achava que ele só tinha que trabalhar, ele achava que só tinha que fazer as coisas para o pai. Ele falou, né, nos versículos anteriores, que: pai, quanto tempo eu trabalho para o Senhor e o Senhor não me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos? E ele esqueceu de ver que tudo que ele tinha, tudo que o pai tinha também era dele. E o pai tentando se alegrar, tentando trazer os filhos para a mesa, para se alegrar com todos. E ele rejeitou isso que Deus tinha para ele. E a gente continua fazendo isso. A gente continua fazendo isso dia a dia. Eu testemunhei aqui um pouco antes para vocês, não apareceu no vídeo, mas eu fico feliz com as coisas que Deus faz na minha vida. Eu me alegro quando Deus transforma a minha vida. E Ele faz isso frequentemente. Todos os dias que eu me levanto, eu tenho certeza que Deus vai transformar algo na minha vida. Buscar as coisas, pessoal, querer um carro melhor, querer um emprego melhor, Deus abençoa essas coisas. Não só abençoa, como Deus também nos dá estratégias. Foi assim na Bíblia inteira. A gente vê pessoas que Deus deu a estratégia para que ele pudesse ser abençoado. Mas não é isso que tem que trazer alegria para vocês. Não é isso que Deus preparou para vocês. A gente tem que se alegrar quando a gente consegue trazer alguém de fora para dentro de casa.
para dentro dos caminhos do Senhor. O que é que traz mais felicidade ao seu coração? É saber que seu irmão perdido, seu esposo perdido, a sua esposa perdida, voltou, restaurado, ou um carro novo, um dinheiro na conta? O que seu coração se alegra? O que te traz paz? Um carro novo, gente, por experiência própria, um carro novo é só um carro. Depois do carro novo ele vai ficar velho e você vai querer outro novo. E esse é o ciclo das coisas. Quando a gente se alegra com coisas, esse é o ciclo. A gente só quer outras coisas. Mas se alegrar com as coisas do Senhor, se alegrar com aquilo que Deus faz em nossa vida, é totalmente diferente. Viver a alegria do Senhor é o que traz paz para a gente, é o que traz paz ao nosso coração. Eu sei que parece muitas vezes que é pequeno as coisas que Deus faz, é demorado, parece, mas não é. Entenda que para eu voltar para a igreja um dia, Deus moveu céus e terras para que eu estivesse aqui falando para vocês. Pense na arquitetura da vida de vocês, o que Deus fez para vocês estar aqui ouvindo a palavra hoje. Olha o caminho que vocês percorreram para chegar até aqui. Olha o que passou na sua vida, olha o sofrimento. Muitas vezes a gente vai para Deus por conta do nosso sofrimento e isso não é ruim. Reconhecer, assim como o filho pródigo reconhecer é muito bom. E a gente faz esse percurso, essa trajetória da nossa vida para chegar até esse momento. Mas aí quando Deus chama a gente para o banquete, quando Deus chama a gente para a festa, a gente deixa de lado e fala, não, Deus, eu quero o meu apartamento. Não é importante para mim o que o Senhor está fazendo. Não é importante a restauração da minha casa. Não é importante a restauração da minha filha, da minha vida, da minha filha. O importante é minha casa nova. O importante é meu emprego novo. E eu vou ser repetitivo nisso, gente, porque a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. E a gente esquece as coisas que Deus faz na nossa vida. E entendam, de verdade, viver os planos de Deus é o que faz a gente viver em paz. Porque a gente sabe que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus sempre vai levar a gente para algo melhor. No momento, pode até parecer triste. E é o que eu falei para vocês da arquitetura, né? Deus tem que modificar um monte de coisas. Às vezes no nosso coração, às vezes no nosso caminho, às vezes na nossa família. E vai ser dolorido. Muitas vezes vai ser dolorido. Mas o final é festa. O final é regozijar com a família. O final é estar junto. O final é se alegrar. Então vocês estavam perdidos também. Vocês estavam perdidos um dia e voltaram para casa. Mas não continue perdido dentro de casa. Não se permita ficar perdido dentro de casa. Porque vir só para a igreja não vai trazer mudança na sua vida. Ouvir somente a palavra não vai mudar a sua vida. A gente tem que entender o que Deus quer da nossa vida e o que Ele quer que a gente festeje. Quando Deus coloca uma pessoa na sua frente e você tem a oportunidade de dar um testemunho de vida, de mudar a vida da pessoa, isso é estar no caminho de Deus. Isso é fazer o propósito de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Se alegre com isso. Quantas vezes eu saí do meu trabalho e a gente foi evangelizar em algum lugar, ou a gente foi fazer uma oração, ou a gente vai para a célula, a nossa igreja em casa, o IC. Quantas vezes a gente sai cansado? Fala, não, vamos, mesmo cansado. Porque essa é a vontade do Senhor. É o que Deus está pondo à mesa para vocês, é do jeito que Deus quer que você festeja. Porque a palavra de vocês, a vida de vocês é exemplo para a vida de outros. Nada que vocês passam na vida de vocês é à toa. Tudo que vocês passam na vida de vocês é porque Deus vai trabalhar com isso. Deem testemunho, festejem, celebre o Senhor. Se alegre com aqueles que estavam perdidos. Quando eles voltarem, se alegrem. Se alegrem. Isso é viver os planos de Deus, é viver os propósitos de Deus. E tudo que eu estou falando aqui, gente, não era nada que estava escrito. Eu escrevi um monte de coisa
e eu não estou lendo nada do que estava escrito. Porque Deus, Ele trabalha no meu coração. Deus quer que eu fale coisas para vocês. E é o que eu disse no começo. Quando eu tenho uma palavra para trazer para vocês, eu oro. Eu penso em cada um de vocês e eu falo para Deus trazer uma palavra de transformação para vocês. Para que vocês possam fazer isso na vida prática. Para que vocês possam fazer isso todos os dias. Então eu escrevi um montão de coisas e eu não estou lendo nada. E amém. Amém. Deus está falando o que quer falar. E viver essas coisas com Deus é maravilhosa. É maravilhosa. Eu tenho vivido dias de paz. A minha casa tem vivido dias de paz. E muitas vezes a gente não entende o porquê dessa paz. E eu vejo o testemunho de pessoas e falo, eu estou em paz com Deus. Minha vida está tão em paz. E eu não entendo por quê. Porque a gente está fazendo a vontade do Senhor. A gente teve testemunho aqui do nosso pastor. Quantas lutas ele vive, quão em paz ele vive. É muito bom. É muito bom. No nosso culto de aniversário da semana passada, né? O pastor Júnior falou aqui alguma coisa do testemunho dele, quanto que ele passou para estar no lugar que ele está, para ter uma igreja no interior de São Paulo. E olha o que Deus fez na igreja dele, né? Trouxe uma palavra tremenda para a gente de aniversário aqui da igreja. E olha o que Deus fez na vida dele. Então olha o processo, gente. Olha o processo. Olha o caminho que a gente tem que percorrer para chegar até o caminho do Senhor. Deus vai trabalhar Deus quer limpar, o tempo todo Deus quer limpar o nosso coração. E uma curiosidade que eu tenho da parábola do filho pródigo, quando Deus quer resgatar realmente o filho pródigo, ele volta para casa e de longe o pai vê ele e o pai corre até o encontro. Não foi o filho que veio ao encontro do pai, é o pai que corre ao encontro do filho. É Deus que está sempre querendo te abraçar. E ele abraça o filho. E naquela época, gente, só para contextualizar vocês, era vergonhoso o pai correr ao encontro do filho. Mas tinha um motivo dele ter corrido até o filho. Como o filho pegou a herança, ele não podia mais voltar para casa. E os empregados do pai poderiam matar o filho. Era um direito daquela época. Então o pai vai, abraça o filho, cobre a vergonha do filho e traz ele para dentro de casa. Que maravilhoso, maravilhoso. Deus correndo atrás de vocês o tempo todo para trazer vocês para dentro de casa. E aí ele dá um banho, dá roupas novas para o filho, coloca um anel. O anel significa liderança, tá, gente? Esse anel que se usava antigamente é liderança. Ele não voltou para ser empregado, ele queria ser empregado. Porque ele não tinha nada para comer na rua, ele queria ser um empregado. Mas o pai deu um anel de liderança para ele. Ele poderia organizar a casa, governar os empregados, porque ele já tinha o anel de liderança. E olha como Deus transformou a vida desse filho pródigo. E aí, o outro filho, como vocês já ouviram, não quis isso. Não quis isso. Ele rejeitou esse momento com Deus, ele rejeitou essa festa, o banquete. O pai estava tão alegre, ele não se importou em sair de casa correndo, em passar vergonha, mas o filho só de ouvir o som de longe, já ficou revoltado. Só da gente ver muitas coisas que Deus parece que não está fazendo na nossa vida, a gente fica revoltado, né? A gente vê fazendo na vida dos outros e parece que não está na nossa. Quando vai chegar a minha vez, Deus? Chegou na vida do meu vizinho, chegou na vida da minha mãe, do meu pai, mas e eu? E eu, Deus? Que hora que chega isso? Que hora que chega a paz? Que hora que chega o descanso? A hora que a gente festejar. A hora que a gente entender que o que Deus está fazendo é melhor do que o que a gente quer. A gente tem que parar de fazer a pergunta errada e fazer a pergunta certa, porque a gente sempre pergunta, Deus, que horas? Quando o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai transformar a minha vida? A gente tem que perguntar, Deus, o que alegra o seu coração?
O que eu posso fazer para te alegrar? E eu pergunto isso para Deus frequentemente. Eu falei, Deus, como que eu posso viver de uma maneira que alegra ao Senhor? Como que eu posso fazer para trazer alegria para o Senhor? Como eu posso fazer o Senhor sorrir com a minha vida? Então essa busca por Deus, essa busca por fazer a vontade de Deus, me traz uma paz que transcende qualquer entendimento. E isso que a palavra promete para a gente, né? A paz que excede o entendimento. E excede o meu entendimento. Pode ter certeza que excede o meu entendimento. Muitas vezes, na hora que eu poderia estar esbravejando, fazendo qualquer coisa, xingando Deus, eu estou em paz. Eu estou festejando, eu estou me alegrando com as coisas que o Senhor tem feito. E não é no meu tempo, gente. E o pastor Douglas tem falado isso durante os cultos dele. Não é no nosso tempo. Não vai ser no nosso tempo. Vai ser no tempo de Deus, na hora que Ele quiser. Pode ser a coisa mais maravilhosa da nossa vida, mas pode ser aquilo que traz desconforto para a gente. Pode ser aquilo que tira a gente do caminho que a gente estava indo, dos nossos planos, dos nossos ideais. E pode ser algo que traga dor, muitas vezes. Mas é um plano do Senhor. O plano do Senhor é tirar você exatamente da mesma vida que o filho mais velho estava vivendo. Uma vida dentro da igreja, uma vida dentro de casa, sem saber o que tinha. Sem saber o que era bom, sem desfrutar as coisas do Senhor, sem desfrutar as coisas que o Pai tinha para ele. Tudo que eu tenho é seu, e por isso essa imagem, né? Tudo isso é meu? Tudo isso é meu? É. Tudo isso é de vocês. Tudo isso é de vocês. Tudo é Deus que faz. Tudo é um plano de Deus. Então vamos tomar posse daquilo que Deus tem para a gente. Mas, pessoal, tomar posse não é simplesmente querer, é viver. É viver os planos de Deus. É viver o que Deus quer para a nossa vida. Eu vou ler alguns textos, vou ver se eu consigo ler agora, né? Já que Deus tem falado. Então, deixa eu tentar ler algumas coisas que eu escrevi. Tem uma parte que eu escrevi, como a gente muda isso? Como a gente consegue mudar essas coisas? E a gente vê no filho pródigo que o filho mais velho nunca perdeu a herança. Ele reclamava que não tinha tudo, mas ele nunca perdeu a herança. Mas perdeu a capacidade de enxergar o que possuía. Ele morava na casa, mas não desfrutava a presença do pai. E no final da parábola, Jesus não fala se ele entrou na festa. Por quê? Porque é uma pergunta que você se responde. Você vai entrar na festa? Você quer participar da festa? E essa é a pergunta que Jesus faz com essas 3 parábolas. Aí voltando lá no primeiro versículo que eu li com vocês, na verdade o segundo, né, que tem os fariseus revoltados. Os fariseus eram filhos da casa, gente. Os fariseus eram aqueles que já conheciam a Deus, era o povo escolhido. E Jesus conversando com eles. E aqui a gente vê a analogia de Deus, né? Quando ele fala do filho pródigo, o pai sai da festa, vai à porta para conversar com os que estão dentro de casa, com os fariseus, com a gente. Jesus está lá, conversando com a gente na porta de casa. Agora a escolha de voltar é nossa. A escolha de fazer a coisa certa, a coisa que agrada a Deus é nossa. Então Jesus parou tudo. Parou o que ele estava fazendo, parou de comemorar com os publicanos e os pecadores, para falar com aqueles que estavam dentro de casa. Ele não veio só para resgatar vocês que estavam perdidos fora. Ele veio para resgatar também aqueles que estão dentro de casa. Aqueles que não sabem que estão vivendo a herança, aqueles que não sabem que estão vivendo o plano de Deus. Ele veio para resgatar exatamente nessa parábola os que estão fora, que estão fora. Porque o filho pródigo, quando saiu, ele reconheceu, ele se arrependeu.
É isso que a parábola nos diz. Se arrependeu e voltou para casa. Mas os dois que estavam fora, os fariseus, que estavam questionando Deus comer com os pecadores, esses não voltaram para casa. E aqui esse trecho da Bíblia, esse capítulo 15, não deixa entender se eles voltaram, se eles aceitaram festejar com o Senhor. E Deus não ia deixar isso mesmo, porque é uma escolha sua. Voltar, reconhecer, entender os planos de Deus é uma escolha sua. É você que vai fazer. Então o que você vai fazer? O que Deus vai fazer quando Ele te apresentar a restauração da sua casa, da sua família? O que você vai falar para Deus? Fala, pai, isso é muito bom, mas eu estava pedindo um iate. É muito bom, mas eu estava pedindo uma casa nova, uma casa com mais cômodos. Restaurar minha casa é maravilhoso, pai, mas o que eu queria mesmo era dinheiro na minha conta. Que hipocrisia, né, gente? Que hipocrisia. Vamos festejar com o que é bom. Eu tenho certeza que vocês têm motivo para se alegrar no Senhor. Primeiro pela vida de vocês. Vocês estão aqui. Vocês estão vivendo a palavra do Senhor. Deus trouxe vocês aqui por um motivo. Para ouvir, para restaurar, para transformar a vida de vocês. E eu vivo a transformação do Senhor todos os dias, porque eu parei de buscar as coisas que eu queria. Eu parei de viver as coisas que eu achava que era importante para mim. E comecei a viver as coisas que Deus acha importante. Eu sempre falo para os meus amigos que o meu retorno para Deus é sempre sim. Sempre que Deus me chama, é sim. Qualquer coisa que é para fazer em prol do serviço de Deus é sim. E falar sim, gente, não é fácil. Não é fácil falar sim. Muitas vezes eu quero falar não, eu vou dormir. Eu falo sim, eu vou orar sim. Muitas vezes eu olho para pessoas e falo, não, eu não vou falar de Deus para você de novo. De novo não, eu já falei tanto. Você já sabe, você já conhece. Aí eu falo sim para Deus. Eu falo, sim, Deus, sim. Você insistiu tanto em mim, né? Você me amou tanto, tanto. Você teve tanta paciência comigo, Deus. O Senhor tem tanta paciência comigo. E eu quero tentar ter um pouquinho de paciência igual ao Senhor. E eu vou tentar de novo. E assim tem sido meus dias. Tentar de novo. Tentar ser melhor. Tentar alegrar o Senhor. Tentar fazer as coisas do Senhor. E a vida tem sido tão leve, gente. Tem sido tão leve. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, ele não está mentindo. O fardo de Jesus é muito leve. E se a gente for ver, olhar para a nossa vida, tudo que a gente se preocupa está ligado com as coisas externas. É conta para pagar, é filho na escola, é emprego que está ruim, coisas externas a nós. Ganhar mais cliente, colocar uma roupa mais bonita. Gente, tudo é externo. Agora pense no Senhor, pense nas coisas de Deus. O que é e o que são essas coisas do Senhor? É pensar diferente. Não é pensar no que é externo, é pensar no que está dentro da gente. O amor de Deus, o amor que Deus nos ensina a praticar está dentro de nós. Não dá para você pegar o amor de fora e trazer para dentro de você. Você pratica o amor de dentro para fora. Você faz o amor de dentro para fora. Então, quando a gente para de se preocupar com tudo que é externo, a gente começa a olhar para dentro e isso que está dentro da gente, a gente começa a transbordar. Tem pessoas que vão ver Deus na sua vida sem você soltar uma palavra. Tem pessoas que vão saber que você é de Deus sem você falar de Deus para elas. Apenas com seu testemunho de vida. Mudem todo dia, gente. Mudem todo dia. Seja você a esperança do mundo, né? Seja você, por que não? Deus, eis-me aqui, envia a mim. Manda eu, Senhor. Eu vou, envia a mim. Então seja essa esperança. Você pode ser a esperança do mundo, você é a esperança do mundo. Quando a gente encontra o divino dentro de nós, tudo que está externo muda.
Quando o divino começa a florar em nossas vidas de dentro para fora, é muito fácil transformar as pessoas. Não é essa dificuldade que a gente pensa, não. Deus transforma as coisas da nossa vida muito mais fáceis. E a nossa preocupação passa a ser outra. Fala, Deus, é o seu plano, é o que o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quer. E tudo é diferente. Não me importa se não foi hoje, não me importa se não é amanhã. O importante é que vai ser no dia que Deus quiser, o dia que Deus preparou. E Ele vai resgatar. E Deus resgata todos os dias. A gente não vê o plano de Deus todos os dias, mas Deus transforma todos os dias. Deus está nas nossas vidas todos os dias. Ele fez o maior plano da nossa vida, gente. Ele entregou o seu Filho para que a gente tivesse acesso a essa herança, a essa vida eterna. A gente é rico. A gente tem tudo isso. A nossa vida com Deus é maravilhosa. Vocês já pararam para pensar na vida de vocês sem Deus antes? Conturbada, cheio de obstáculo. A gente não conseguia dar um passo sem murmurar, sem xingar. A vida sem Deus é isso, gente. A vida sem Deus leva a gente para um lugar obscuro. E eu vivi momentos obscuros na minha vida que não sei como eu saí. Eu não sei como Deus me resgatou. Um dia Deus olhou para mim e falou, não, você vai mudar de vida. E amém por isso. Amém, gente, porque o meu caminho é me levar à morte. E é morte de vida mesmo, morte física, não só espiritual. Porque a gente sabe que a vida sem Deus, ela traz a morte espiritual. E todo o resto vai se apagando, né? É uma luz que se apaga dentro da gente, só que ela não se apaga de uma vez. Você vai vendo tudo ficar escuro. O momento mais obscuro que eu vivi na vida foi um momento de depressão. Vocês sabem, já compartilhei com vocês. Momento de querer tirar a vida. Gente, olha que obscuro isso. Olha que obscuro. E quando eu deixei a luz do Senhor dentro de mim brilhar, tudo mudou. Tudo mudou. Hoje a minha vida, ela, mesmo sem eu saber, ela é exemplo para outras pessoas. Aleluia. Mas não por minha causa, não, é pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. A minha casa foi transformada graças ao Senhor. E eu levo isso para onde eu vou. Para onde eu vou? Para minha família, minha mãe, meus irmãos, meus tios. Eu levo isso aonde eu estou. Ninguém vai olhar para mim e falar, não, você não é de Deus. E tem gente na igreja que é assim. Quando você vai falar para a pessoa, não, eu sou da igreja. Você é da igreja? Como você nunca falou isso para mim? Não dá para ver na vida. Só porque você está aqui sentado. Não dá para ver. Você tem que ser. A luz tem que brilhar de dentro de você. As pessoas vão falar, você é especial, você é diferente. E eu ouvi isso muitas vezes. Você tem um jeito diferente, você tem uma aura diferente. Não é aura não, gente. É Espírito Santo. Não é um brilho diferente, não. É Espírito Santo. As pessoas falam até que eu sou bonito. Glória a Deus. Não tem nada de beleza em mim, só de Cristo. Então, é isso que Deus traz, essa beleza que Deus traz da vida, né? E o filho mais velho não conseguiu enxergar isso. O filho mais velho não conseguiu enxergar toda essa herança, essa beleza do Senhor. Ele não conseguiu festejar com as alegrias do Senhor. A gente não sabe o que aconteceu, que a parábola termina ali, né? Mas a gente é essa parábola. A gente pode continuar. É verdade. E como que vai ser? Como que vai ser? Você tem participado da alegria do Pai ou está ocupado com seus próprios desejos? Você deixou de perceber a maior riqueza, que é estar com o Senhor? Quando você deixou de perceber que a maior riqueza é estar com o Senhor? Hoje é uma palavra de transformação, pessoal. Para mim, principalmente, que quando Deus fala através de nós, por meio da nossa vida,
Ele está trabalhando na gente, Ele não está trabalhando só em vocês, Ele está trabalhando em mim. Então é uma palavra de transformação para a minha vida, para a vida de vocês. E uma palavra de escolha, de posicionamento, de transformação na vida de vocês. Vocês podem continuar do jeito que vocês estavam. E eu continuei por muito tempo. Eu fiquei 13 anos afastado da igreja, gente. Afastado, longe. Eu conhecia Deus, saí da igreja e fiquei 13 anos afastado. 13 anos afastado. Quase me custou a vida. Então, precisava da minha escolha. Precisava da minha atitude. E um dia eu quis fazer isso. E hoje essa palavra é para vocês. Vocês também podem fazer isso. Vocês podem transformar. Vocês podem ser luz. A vida de vocês pode ser exemplo muito mais do que um carro novo, muito mais do que um emprego que te traz felicidade, que te deixa em paz, que traz conforto, né? Por isso que a gente muda tanto de emprego, porque o emprego nunca é confortável. Um namorado, uma esposa, enfim. É a partir de hoje que a gente faz essa escolha. Eu fiz há um tempo atrás, mas a gente pode fazer essa escolha de viver os planos de Deus diariamente, de viver a alegria do Senhor diariamente, de festejar a herança do Senhor, sabendo que tudo é nosso. Mas a gente não precisa pegar a nossa parte, igual fez o filho pródigo. A gente não precisa gastar absolutamente. A gente pode viver tudo isso estando com o Pai. Nosso maior administrador e melhor administrador é Deus. Deus sabe onde vai colocar o seu dinheiro, Deus sabe onde vai colocar a sua vida, Deus sabe onde vai colocar os seus filhos. E eu oro todos os dias falando para minha filha, Deus, é o maior presente que o Senhor me deu. Os filhos são uma herança do Senhor, né? Mas eu sempre falo para Deus, Deus não é meu, é do Senhor. Ela vai ter que viver o caminho dela para saber o que é bom e o que é ruim. E a gente vai chorar, infelizmente. Na Bíblia inteira a gente vê poucos filhos, né, de Deus, filhos, tirando Jesus, que foi o maior de todos, mas filhos de profeta. Muitas vezes os filhos de profeta aprontavam um monte de coisa. Os filhos de Jó, o Jó tinha que sacrificar os animais depois da festa dos filhos de Jó. E de profetas, de Samuel, enfim. Tantos filhos que a gente vê na Bíblia, mas eles não foram protagonistas. Aí surge um, José, outro aqui, Moisés, enfim, Jacó. Mas não são todos os filhos. Esses filhos que estão na Bíblia, que são mencionados na Bíblia, são os filhos que deram certo. Mas muitos outros filhos não deram certo. Porque o filho vai viver a própria vida. Nós somos indivíduos que vamos viver a própria vida. A salvação, ela é totalmente individual. Totalmente. Você não vai salvar sua filha. Você não vai salvar o seu filho. Mas você pode orar por ele. Você pode ser luz na vida dele. Eu lembrei agora de um testemunho. Não é meu, mas eu vou contar para vocês, para entender o quanto é importante ser luz, o quanto é importante entender o que Deus tem para você. Tem um pastor que está na internet aí, ele chama Paulo, mas o nome dele anterior era Paulette. E uma desses testemunhos dele, ele, garota de programa, estava no ponto, fazendo o seu programa, o pai dele pastor, e o pai chegou para buscar o filho. Ele encontrou o filho e mandou chamar. Aí o pessoal chamando, Paulette, seu pai está aqui. E o filho com medo do que o pai ia fazer com ele, porque pegou ele no programa, fazendo o programa. Aí o pai pediu para ele entrar no carro, tirou o paletó, cobriu o filho, falou, filho, vamos para casa que está tarde. E aí esse pastor conta que o pai dele fez isso diversas vezes. E o testemunho do pai dele é que ele falou que nunca ia abandonar a herança do Senhor. Nunca ia abandonar. E hoje, Paulette é Paulo, que é um pastor. Então, olha o quanto é importante você ser luz. Não importa quanto tempo vai demorar, mas olha como é importante você ser luz. Com certeza a salvação do filho, que era Paulette, para esse pai é muito importante. É muito importante. E ele transforma a vida através do testemunho deles.
Então olha o quanto é importante a gente entender essa herança que temos. Como é importante festejar com o Senhor esses momentos. Ele pode ter tido seus momentos difíceis, esse pastor, porque não é fácil, mas ele persistiu. Falou, a herança do Senhor é minha, e eu vou até o fim. Se eu vou viver a transformação dele, eu não sei, mas que eu não vou desistir da herança do Senhor, eu não vou desistir. E funcionou. E o filho é muito grato pelaquilo que o pai fez por ele. Então o pai está fazendo isso pela gente. Hoje o pai está fazendo isso pela gente. O pai está chamando a gente para dentro de casa. Não só aqueles que estavam perdidos, não só vocês que estavam perdidos fora da igreja, mas vocês que estão perdidos dentro da igreja. Voltem para casa. Abracem o pai. Tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Vamos festejar. Vamos festejar. Vamos viver a alegria do Senhor. Amém, pessoal? Essa é a palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Que Deus abençoe. E a gente vai orar. Amém?